Oiê! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do Desafio Sem Crise. Espero que todos vocês tenham passado bem. Eu recebi muitos feedbacks de que a aula de ontem foi pesada. Então, Brisa, você acessou muitas feridas minhas, você acessou muitos gatilhos meus, e é assim mesmo, tá? Porque eu trouxe aqui para a superfície da sua consciência coisas que talvez você nem se desse conta. Então, eu precisei trazer aqui para você falar, caramba, eu faço isso. Caramba, eu me pego errando na mesma coisa, eu me pego no mesmo ponto, sabe? Então, hoje a aula vai ser talvez um pouquinho mais dolorida que a de ontem, tá? Mas aí daqui pra frente a gente vai só clarear, a gente vai buscar as soluções, a gente vai focar na mudança de comportamento, certo? Então, fiquem tranquilos, alguém acabou de mandar aqui, Brisa, chorei, e é natural, tá? Eu sei que eu mexi em muitas feridas de vocês, eu sei que eu trouxe muitos gatilhos de vocês, mas faz parte do processo. Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Às vezes a gente tem que crescer, dói. Nos libertar de alguns hábitos que por muito tempo fizeram parte da nossa vida e talvez por algum tempo a gente acreditou que aquilo fosse normal, que aquilo fosse saudável, ou que aquilo fosse o habitual. Então esse processo ele é dolorido mesmo. É um processo que dói, é um processo que incomoda. Olhar para os nossos incômodos, né? A gente tá tão acostumado a olhar para o outro, a procurar problema no outro, a projetar as nossas partes feias no outro. Então, quando a gente precisa olhar pra gente, dói. Então, quem sentiu aí que incomodou faz parte do processo, tá? E vai doer. Hoje vai doer também, mas hoje eu tenho certeza que vai ser uma aula assim que vai te libertar. Você vai falar, caramba, achei minhas pontas soltas, achei meus pontos cegos, achei aonde está a raiz, a ponta do meu problema. E quando a gente acha a ponta do nó, fica muito mais fácil de a gente desembolar, de a gente desconstruir e construir outro caminho, certo? Então sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, estamos vivendo a Semana Sem Crise, que é uma semana onde eu vou te ajudar a ressignificar hábitos negativos, ciúmes, inseguranças que sabotam os seus relacionamentos e que mantêm você sempre presa nesse lugar de dor, sempre com essa mentalidade muito negativa, esperando o pior do outro, esperando o pior de tudo. Como eu falei ontem, o Desafio Sem Crise é um espaço onde eu quero te trazer para que você olhe para a sua história, para que você mesma reconheça onde estão seus erros, onde estão seus gatilhos, porque só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Enquanto eu não tenho consciência de algo, enquanto eu não percebo que aquilo tem um impacto negativo na minha vida ou que aquilo desperta em mim, eu continua invisível para mim e a gente não consegue trabalhar nada que esteja no campo invisível. Porém, aqui eu não vou te dar a solução mágica. Eu não vou bater 3 palminhas e seu problema vai estar resolvido. Eu vou falar pra você, ó, dorme, amanhã passou tudo, você já esqueceu de tudo que aconteceu. Não, aqui vai exigir de você empenho, dedicação, consciência, força de vontade, porque sem isso não existe mudança, certo? Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, ou pra quem não assistiu a aula de ontem, na aula de ontem eu falei bastante sobre o ciúme, sobre o meu processo de ciúme. Então, eu passeei aí por alguns níveis do ciúme. Eu falei sobre o ciúme retroativo, que é aquele ciúme onde eu tenho a impressão de que o passado do meu parceiro, ele é uma ameaça para mim. Então, eu tenho ciúme da parceira, eu tenho ciúme da história que ele viveu com aquela parceira. Eu tenho para mim que aquela história ela foi mais importante do que a história que ele tem comigo. E eu fico presa, saindo do ciúme
do passado, eu caí no ciúme... Ai, gente, olha, tá me dando branco. Eu caí no ciúme controlador, onde eu passei a ter necessidade de controlar e vigiar cada passo do meu parceiro, e só assim eu conseguia me sentir segura, porque eu acreditava que se eu não tivesse controle sobre ele ou sobre o que ele estava fazendo, eu seria de alguma forma traída, enganada, ou aquele castelo que eu havia criado, ele ia cair, e eu ia me frustrar, eu ia me machucar. Porém, eu vivia dentro de mim com uma certeza de que eu seria enganada, de que eu seria traída, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E falei sobre o ciúme projetivo. Projetivo e paranoico, que é quando a gente começa a ter ciúme de tudo, todo mundo é uma ameaça, todas as mulheres do mundo querem aquele meu objeto de amor. E eu finalizei o meu ciúme nessa fase, já era uma fase de um ciúme meio que patológico, onde eu sabotei a minha relação. Meu parceiro, ele não conseguia mais conviver comigo, na verdade ele passou a ter medo de mim, ele passou a ter medo sobre, ou até do que eu pudesse fazer com ele. A gente estava beirando aí um nível bastante funcional já da coisa. Então ele optou por terminar comigo, e foi aí que começou o meu processo de autoconhecimento, porque eu precisava me livrar daquele sentimento que prejudicava o meu parceiro, mas prejudicava muito, muito, muito mais a mim. Quem é ciumento aí sabe, não é difícil ou não é fácil conviver com a gente, mas ninguém sofre tanto quanto a gente. E no finalzinho da aula passada, eu liberei um teste para que você pudesse analisar qual é o nível do seu ciúme. Eu vi que teve muita gente que fez o teste depois hoje. E se você fez o teste antes de assistir a aula 1, eu sugiro que você assista novamente a aula 1. E aí você refaça o seu teste. Por quê? Porque antes de eu ter consciência disso tudo que eu vivia, eu considerava que aquilo era normal. Eu considerava que muitos dos meus comportamentos eram super aceitáveis. Não, eu tô brigando só pelo justo. Não, eu tô brigando só por uma postura diferente do meu parceiro. E eu tava beirando a loucura. Certo? Então, você que fez o teste sem assistir a aula, lá eu te dei muito exemplo de situações e de coisas que a gente faz que vai te dar aí uma clareada. E aí você refaz esse teste que talvez você vai ter um resultado aí mais fidedigno, tá? E é isso, bora? Para quem não fez o teste, no meu canal do Telegram, ele tá disponível. Assim que terminar a live de hoje, eu marco aqui para vocês entrarem, tá disponível lá, ou a gente vai enviar ele por e-mail. Combinado? Então é isso. Bora, porque hoje a gente vai falar sobre feridas emocionais. E eu vou contar um pouquinho, baseado também na minha história, e tenho certeza que vocês vão acessar aí algumas feridas de vocês e entender a raiz desse ciúme, dessa insegurança, ou do porquê você se comporta como você se comporta. Então, voltando na minha história, quando eu terminei o meu relacionamento, e eu retomei o meu relacionamento, ficamos 6 meses separados. Nesses 6 meses eu achei que eu tinha melhorado, e quando a gente voltou, eu percebi que na verdade eu estava igual ou pior. Por quê? Porque dentro desse espaço de tempo, o Marcelo ele acabou ficando com outras pessoas, e eu tive muita dificuldade de aceitar e de lidar com essa realidade, embora eu seja adulta, e adultos precisam se entender que coisas acontecem e que a gente abre espaço para algumas coisas e a gente precisa lidar com aquilo. Então, quando a gente optou por terminar, a gente estava sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Porém, essa informação eu tinha ela no meu racional, porém eu não conseguia descer essa informação para o meu coração. Eu não conseguia compreender isso. Olhar para aquilo me dava muita dor. E foi, na verdade, essa situação toda, ela acessou uma primeira ferida minha, que era uma ferida de injustiça.
Eu me sentia extremamente injustiçada, eu não conseguia lidar com aquilo, eu não conseguia aceitar aquilo de forma nenhuma. A pensar naquilo era como se aquilo tivesse acontecendo ali na minha frente, tamanho era o desequilíbrio emocional que aquilo gerava em mim quando eu acessava aquilo. E um dos meus grandes erros foi ter sido muito invasiva e ter pedido informações para o Marcelo sobre o que ele tinha vivido. Então, talvez se eu fosse um pouquinho mais madura hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais perguntaria nada. Eu ia focar no que a gente tinha de bom, eu ia focar nas razões pelas quais a gente tomou a decisão de voltar. Então, por que você quer voltar? O que você analisou nesse tempo? O que você sentiu longe de mim? Como foi para você essa experiência? E eu iria daqui para frente. Então, sempre focando nas razões pelas quais valia a pena eu dar aquela nova chance. Ou melhor, nós nos darmos aquela nova chance. Porém, não foi isso que eu fiz. Eu foquei completamente no problema e eu não conseguia me desvincular daquele problema. Eu pensava nisso, eu falava disso de manhã, de tarde, de noite, quando eu não sonhava e quando eu não acordava de madrugada para falar sobre isso de novo. Então aquilo virou um assunto corriqueiro dentro do meu relacionamento, onde eu resolvia um problema na minha cabeça e daqui a pouco eu estava criando outro. Então começava assim, tá, mas quando você falou pra mim que você ficou com ela, você falou que encontrou ela em X lugar. Mas pra mim não faz sentido, porque se você fala que encontrou ela em X lugar, como que vocês se encontraram Enfim, cada hora eu criava uma coisa diferente. Então o Marcelo me explicava sobre aquilo e daqui a pouco eu já criava outra coisa. Mas aí você falou pra mim que você foi pra um resort com ela. Mas e quem pagou? E como foi? E quantas noites? E era desse jeito. Aí ele me explicava sobre isso, eu me acalmava e daqui a pouco eu estava criando outra situação de novo pra me apegar. Então eu vivia no meio desse problema. Eu não conseguia me desconectar dessa emoção que tinha gerado dentro de mim. Eu pensava nisso, eu não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas eu pensava nisso o dia inteiro. Parecia que isso era um problema meu, parecia que quem tinha vivido aquilo era eu. E detalhe, eu também tinha ficado com outras pessoas e eu não pensava tanto nesse cara que eu fiquei quanto eu pensava no Marcelo ficando com a menina. Pensar em o Marcelo ficando com aquela menina era uma coisa terrível pra mim. E a minha cabeça fantasiava, e ela ia cada vez mais longe, e pra mim ele tinha se apaixonado, e pra mim ela era melhor que eu, chegando num ponto de eu pensar que ele só tinha voltado comigo porque ela que não queria ficar com ele. Era nesse lugar que eu me colocava. E aí, comecei meu processo de terapia e descobri que eu tinha uma ferida de abandono. Então, o meu ciúme, a minha insegurança, ela vinha de uma ferida de abandono que eu tinha. Fui mexendo cada vez mais na minha história, fui conhecendo cada vez mais a minha história, fui percebendo que a minha mãe, ela não era aquela mãe que eu fantasiava, que o meu pai não era aquele pai que eu fantasiava e que ao longo da minha infância eu havia tido um monte de carências infantis que não haviam sido preenchidas. E não porque os meus pais não queriam, porque eles tinham outras necessidades. E lembrando que eu não quero que ninguém vá lá olhar agora para o pai e para a mãe e vá lá cobrar, apontar o dedo para o pai, apontar o dedo para a mãe. Ah, porque você fez isso, porque você me deve isso, porque você... Isso foi o significado que eu dei. Se eu perguntar para minha mãe, a minha mãe vai falar para mim, Brisa, eu fiz por você o melhor que eu podia. Brisa, eu e o seu pai, nós demos para você aquilo que nós não tivemos. Então, lembrando que isso foi o significado que a minha criança deu. A minha criança entendeu que eu havia sido abandonada. Por quê? Porque eu tive um pai extremamente ausente. Eu tive uma mãe extremamente ausente. Eu vim de um modelo familiar onde o meu pai, ele traía muito a minha mãe. O meu pai, ele tinha muitas mulheres na rua. Já começa, eu sou fruto de uma traição. Então, eu já nasci com essa energia. Eu já nasci com isso dentro de mim.
Por mais que racionalmente eu não tivesse consciência disso, isso era latente dentro de mim. Então eu cresci numa casa onde a minha mãe era completamente desestabilizada por conta do que o meu pai fazia. Houve uma situação que a gente foi no serviço do meu pai, e bem na hora que a gente chegou, haviam acabado de entregar uma cesta, era perto da Páscoa, uma cesta com ovo de Páscoa gigante para o meu pai. E na hora o meu pai ele ficou todo desconcertado e ele falou que aquele ovo de Páscoa era para mim. Mas a minha mãe sabia que não era para mim. E não precisou a minha mãe falar nada. Eu senti aquilo dentro de mim. Por mais que eu fosse uma criança. E isso foi se repetindo ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência. Até hoje os meus pais são casados, eles não se separaram. E a minha mãe é essa típica mulher que pegou um homem como promessa. Para vocês terem noção de como era o ambiente que eu vivia, a minha mãe ela vivia na rua procurando o meu pai, querendo pegar o meu pai com mulher. Chegou num ponto da minha mãe ter arma em casa para matar as amantes do meu pai. E nisso eu era completamente esquecida. Eu era uma criança que eu não tinha Eu tô falando aqui do significado que eu dei, das vivências que eu dei. A minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso. Nós já arrumamos as coisas, hoje eu já devolvi para eles o que é deles, tá? Mas no meio disso, eu era uma criança que eu não tinha... eu não tinha ninguém para sentar comigo e fazer lição de casa. Eu não tinha uma mãe que falasse, vai tomar banho agora. Você tem que almoçar. Você tem que comer verdura, porque verdura é saudável. Porque a minha mãe, ela estava completamente presa no problema dela. E o problema dela era colocar o meu pai na linha. Era fazer com que o meu pai não fosse mais aquele parceiro, que o meu pai não traísse, que meu pai não mentisse, que meu pai não errasse, que meu pai saísse daquela vida de boêmio que ele tinha. E que ele virasse o homem dos sonhos dela. Aquele homem que ela sonhou. Aquele homem que ela idealizou. E pouco a pouco, convivendo com essa mãe, por amor, eu fui tomando a dor dela para mim. Eu fui achando que aquela dor também era minha. Então, quando meu pai traía a minha mãe, ele não estava mais traindo só a minha mãe. Ele estava traindo a minha mãe e a mim. E eu comecei a querer também brigar com o meu pai. Eu comecei a querer colocar o meu pai na linha, que meu pai não podia fazer isso, que meu pai não podia fazer aquilo. Então, da história da minha mãe, daquela história que a minha criança presenciou, nasceu dentro de mim uma ferida de traição. Se na minha infância o meu modelo familiar era um modelo onde a traição reinava, era briga, era confusão, era gritaria, era traição, eram os dois. Eles nunca chegaram a se agredir, mas era um clima pesadíssimo na minha casa. Quando eu fui crescendo, foi esse modelo de relacionamento que eu fui levando para a minha vida. Foi esse modelo de relacionamento que eu fui achando que era funcional. Então eu comecei a vibrar nessa frequência com tanta força. Eu comecei a ter tanto medo de ter alguém que me traía. Eu julgava tanto o meu pai que, sem perceber, eu fui tomando o lugar da minha mãe nessa história. E por eu vibrar tanto nessa frequência, eu tinha tanto medo de que isso acontecesse comigo, que qual era o modelo de homem que eu atraía para a minha vida? Caras extremamente parecidos com o meu pai. Caras extremamente que conectavam aquela dor que eu tinha dentro de mim. Então, cada vez mais, eu ia reforçando essa ideia de que nenhum homem vai me respeitar, nenhum homem presta, todo homem vai ser igual ao meu pai. E isso chegava para mim. Porque a nossa dor, ela é como um imã. E ela vai atrair por aí pessoas que vibrem nessa mesma frequência. Então, uma pessoa que ela tem uma ferida de abandono, ela vai ter uma tendência a atrair pessoas que a abandonem. Por quê? Porque sem ela perceber, inconscientemente, ela vibra nessa frequência. Ela tem tanto medo de que aquilo aconteça, ela está tão conectada
conectada com aquilo, ela foge tanto daquilo, que a primeira coisa que ela busca em alguém é essa instabilidade. Racionalmente, você fala, eu não quero esse cara. Mas aqui dentro, você vibra nessa frequência. Uma pessoa que tem ferida de rejeição, ela vai ter uma tendência a gostar e atrair esses caras que fazem ela se sentir rejeitada. Porque na cabeça dela, ela vai ter a oportunidade de desconstruir essa história que aconteceu lá atrás. Então agora ninguém mais vai me rejeitar. Agora ninguém mais vai me abandonar. Só que eu fico o tempo inteiro olhando só para isso. E aí o que vai chegar na minha vida? Mais disso. O que eu preciso entender é que eu não vou mudar essa história. Eu não vou mudar o que aconteceu lá atrás. Eu vou ressignificar. Eu vou dar um novo sentido, um novo significado. Agora, o significado que eu quero. Não mais com aquela mentalidade de criança machucada, mas agora com uma mentalidade de adulta, que entendeu que é responsável pela própria vida. Eu não tenho nada a ver com aquela história que aconteceu lá atrás. Se o meu pai traía a minha mãe, ele era marido da minha mãe. Ele não era meu marido, ele é meu pai. Como pai, como ele foi para mim? E eu paro de querer entrar na história dos outros como se eu fosse a salvadora da pátria. Como se eu conseguisse mudar a história da minha mãe. Tem muita mulher que hoje está dentro de relacionamento disfuncional porque até hoje está presa na história da mãe. E enquanto eu não ressignificasse aquela história lá atrás, até hoje eu ia estar vibrando nessa frequência. O Marcelo ia terminar comigo, porque ele não ia chegar uma hora que ele não ia me aguentar, e eu ia trazer outro. Com os mesmos problemas, com as mesmas limitações. Para despertar as mesmas coisas em mim, para acessar todas as feridas que eu tenho, de rejeição, de abandono, de traição, de injustiça, até que eu entendesse que eu precisava olhar para mim e que aquela pessoa era a chave que a vida estava me dando para que eu mudasse a minha própria história. Quando eu voltei lá atrás e devolvi para minha mãe a história que era dela, eu pude me libertar enquanto mulher para ter o parceiro que a Brisa merecia. Porque enquanto eu estava presa na história da minha mãe, eu precisava vibrar nessa frequência, porque eu era fiel à minha mãe. Por amor. Imagina, você vê a pessoa que você mais ama, que te nutriu, que te deu amor, que te criou, sofrendo. Você vai tomar aquela dor para você por amor. Eu não quero que a minha mãe sofra. Tem muita mulher hoje em relacionamento disfuncional, em relacionamento com pessoas abusivas, com pessoas tóxicas, com pessoas que traem, que têm valores completamente diferentes, porque estão presas na história da mãe. Então a mãe é infeliz, a mãe não consegue ser feliz, ou ainda está com esse pai que foi abusivo, ou teve coragem de separar desse pai, mas essa mãe nunca mais conseguiu se reerguer. Até hoje é uma mãe depressiva, até hoje é uma mãe que tem uma energia muito baixa. Você vê sempre a sua mãe muito amargurada, você vê sempre a sua mãe muito triste. E aí o que você faz? Você começa a procurar parceiros que vão deixar você nesse mesmo estado emocional que a sua mãe vive. Porque você não pode ser mais feliz que a sua mãe. Ser mais feliz que a sua mãe é como se fosse errado. Te pesa. Tem mãe que é chantagista. Tem mãe que usa isso contra a filha. Tem mãe que não deixa a filha crescer. E aí você vê é muito comum por aí, você vê a filha, o campo afetivo da filha não anda porque ela tá casada com a mãe.
Ela tomou esse lugar de cuidadora e de salvadora da mãe, e aí não tem espaço para homem nenhum entrar. Não cabe um homem nesse relacionamento. Por quê? Porque quem vai ficar com a minha mãe se esse relacionamento der certo? Quem que vai se responsabilizar? Poxa, minha mãe vai ficar sozinha. Não, mas se eu sair daqui, minha mãe não tem ninguém. Porque a sua mãe fez escolhas erradas. Sua mãe é responsável pela história dela, não você. Perto da sua mãe, você é pequenininha. E você nunca vai conseguir dar para sua mãe ou tapar esse buraco da sua mãe. O máximo que você vai conseguir é sabotar a sua vida, é sabotar os seus relacionamentos, é continuar atraindo esses homens que não querem nada com nada, ou esse parceiro que não te respeita, que não tem visão de futuro, para que você viva presa nesse ciclo de dor. Aí você aprofunda mais um pouco e você vai entender a história da sua mãe. Aí você vai entender que a sua mãe ela já está repetindo a história da sua avó. E a sua avó está repetindo a história da sua bisavó. E assim vai. Geração e mais geração e mais geração. Então talvez você seja a chave que vai libertar as próximas gerações. Porque a sua filha não tem que carregar isso. Eu não quero que a Melina carregue as minhas dores. Eu não quero que a Melina carregue as minhas frustrações. O que eu colher daqui para frente, eu tenho que entender que foram escolhas minhas. Se eu não sei cativar o meu relacionamento com o Marcelo, se eu não cuido, se eu não nutro, e se daqui 10 anos o Marcelo se separa de mim, e eu não consigo recomeçar a minha vida porque eu fico amargurada, a Melina não tem que carregar esse peso. A Melina não tem nada a ver com as escolhas, ou com as más escolhas, ou com o que eu não faço com a minha vida. Então, hoje, 90% das feridas emocionais que você tem são feridas que foram causadas por você na infância. Analisa hoje essa pessoa que está na sua vida, essa pessoa que faz você sofrer, essa pessoa que te faz mal. O que ela gera em você é muito diferente do que alguém já gerou lá atrás? Aí você vai perceber, nossa, eu tenho uma ferida de rejeição, eu morro de medo de ser rejeitada. Uma pessoa que tem ferida de rejeição, ela não consegue se sentir amada. Por mais que o outro dê tudo para ela, ela não consegue se apropriar daquele sentimento, ela não consegue se apropriar daquele amor. Aí quando você volta na sua história, você vai ver que você já não se sentia a filha preferida, porque era nítido que a sua mãe gostava mais de um determinado irmão. Você vai ver que você tinha um irmão que era o preferido. Então essa ferida, ela nasceu, foi essa pessoa que te rejeitou? Não. Essa pessoa, ela é apenas uma projeção de uma ferida que você já vem carregando ao longo de toda a sua vida. Aí você vem de uma família onde tinha infinitas traições. Aí você vai projetar isso em quem? Na pessoa que você for se relacionar. Enquanto nós estamos sozinhas, o que eu falei na live de ontem, enquanto nós estamos sozinhas, a gente está dentro da nossa zona de conforto. A partir do momento onde eu me relaciono com alguém, porque todas essas feridas elas foram causadas através dos meus relacionamentos. Primeiro dos meus relacionamentos com os meus pais. Depois esses relacionamentos eles foram estendidos para a escola. E aí se eu vou carregando isso para a minha vida, ao longo de toda a minha vida, eu nunca voltei lá para ressignificar, aqui na frente essa pessoa ela vai fazer isso comigo e eu vou achar que quem está gerando essa ferida em mim é essa determinada pessoa. Mas eu estou vibrando nessa frequência desde que eu sou uma criança. Eu ainda sou aquela criança que eu estou esperando que a minha mãe me dê.
aquilo que ela deveria ter me dado. Seu pai te abandonou na sua infância e racionalmente, para você, isso é uma coisa super bem resolvida. Eu nem lembro que meu pai existe. Meu pai não me fez falta nenhuma. Eu tive um padrasto que supriu todas as minhas necessidades. Meu padrasto me amou, meu pai me deu tudo. O meu padrasto me deu tudo que o meu pai não me deu. Mas aí entra em um relacionamento e começa a ser ciumenta, paranoica, obsessiva e quer controlar o cara. Da onde vem esse medo do abandono, já que você teve esse padrasto que te deu tudo? Dessa ferida. Você acha que seu pai não te fez falta. E para essa criança, esse pai fez muita falta. Porque chegava no dia dos pais e ela via todos os amiguinhos dela com o presentinho lá para entregar para o pai. E ela não tinha pai. Ou ela via todas as primas dela, que tinha o tio ali, que era o seu tio, no caso, o pai. E ela começou a se sentir inadequada. Poxa, só eu não tenho um pai. Por que eu sou diferente? Por que eu sou inferior às outras crianças? E olha essa ferida de abandono latente. Perdeu seu pai, perdi meu pai. Alguém mandou aqui, perdi meu pai com 10 anos. Uma criança entende o que é a morte? Você acha que uma criança tem capacidade emocional de entender o que é a morte? Para essa criança, esse pai abandonou. Como assim? Eu tinha meu pai todo dia aqui. Pensa uma criança, nós que somos adultos. A dificuldade que a gente tem de lidar com as nossas emoções. Às vezes a gente toma um fora de um cara, a gente sofre um mês. Imagina o que é uma criança. Lidar com a saudade, lidar com o vazio. A gente vai construindo um monte de mecanismo de defesa. E vai se colocando em um pedestal. Eu sou a fodona, eu não sinto nada, eu não ligo pra nada, eu não tô nem aí pra isso. Isso não me incomodou. Ah, minha mãe é assim mesmo, esse é o jeito da minha mãe, esse é o jeito do meu pai. E aí entra em um relacionamento e aí toda essa escuridão vem à tona. E aí você percebe que você não sabe se relacionar, você percebe que você não sabe receber amor. Você percebe que você trai para se proteger ou que você busca caras que vão te trair para esse relacionamento não dar certo. Você vai buscar esse cara que te rejeita e você fica, nossa, porque ele me rejeita, porque ele me rejeita, porque ele me rejeita. E você não percebe que, na verdade, você está morrendo de medo de criar vínculo. Você está morrendo de medo de ter um relacionamento de sucesso. Porque toda vez que eu confiei em alguém, toda vez que eu amei alguém, essa pessoa me decepcionou. Essa pessoa me traiu, essa pessoa me enganou. E aí eu sangro em todo mundo que aparece para mim. E quantas vezes a gente não coloca uma máscara, uma venda nos olhos para não olhar para isso? Não, eu não vou olhar para isso. A coisa está acontecendo na sua vida pela 10ª vez. É o 10º cara que você arruma que te trai. E você tá com a venda nos olhos ainda, tentando descobrir por que é que você tem o dedo podre. Por que é que você só escolhe errado? Por que é que nenhum relacionamento meu dá certo? Porque você tem bloqueios e emaranhamentos que são muito mais profundos do que você imagina. Alguém mandou aqui, meu pai abandonou a minha mãe grávida de mim. Essa menina, como é o nome dela? A Diana, ela já nasce com o sentimento de rejeição. Ela já nasce com o sentimento de abandono. Por quê? Porque da barriga da mãe dela, pensa como a mãe dela ficou. Grávida, abandonada, desamparada. Que tipo de emoção essa mãe passava para Diana? Que tipo de emoção essa mãe tinha? O desespero dessa mãe, o medo dessa mãe. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou dar conta? Meu Deus, mas eu amo esse cara. Por que ele fez isso comigo? A ferida de injustiça. Quando essa menina nasce,
ela já nasce com a ferida de rejeição, ela já nasce com uma carga nas costas dela, porque a sensação de desamparo já vem desde a barriga. Aí são infinitas coisas. Mãe que teve depressão, mãe que tentou te abortar. Ah, minha mãe teve depressão pós-parto. Brisa, eu fiquei sabendo que a minha mãe tentou me abortar. Até hoje minha mãe fala que eu não devia ter nascido. Olha as marcas, as feridas, e são feridas da alma. Não são mais feridas, é aquele machucado que passa um tempo e ele sara. Essas são feridas da alma. São marcas que eu tenho. E se eu não volto nessa história para ressignificar isso, para trocar esse significado, entender ou compreender que o meu pai, ele não fez aquilo comigo. No caso da Diana, o meu pai, ele não fez isso comigo, Diana. Talvez o meu pai também não tivesse um pai, ele nem sabia como era ser pai, ele ficou com medo daquela responsabilidade. Quem somos nós para julgar a história de alguém? Quem sou eu para julgar a escolha que o outro faz? Mas quando eu não ressignifico isso, eu fico nesse lugar, apontando o dedo para todo mundo e me escondendo de todo mundo, porque como eu julgo demais, eu morro de medo de ser julgada. Aí por fora é uma carcaça e por dentro é outra. E assim eu vou seguindo pela vida e me perguntando por que é que as coisas não dão certo para mim. Por que é que as coisas dão certo para todo mundo e não dão para mim? Nossa, por que que eu só atraio determinado tipo de homem? Por que que eu tô nesse relacionamento aqui que me faz tão mal e eu falo que eu amo essa pessoa e eu falo que eu não vivo sem ela? Que eu não consigo ficar sem ela na minha vida? Essa dependência emocional nada mais é de carências que você já tinha lá atrás. Aí apareceu essa pessoa na sua vida e você projetou tudo nela. Agora alguém vai me salvar dessa merda que é a minha vida. Agora alguém vai me salvar dessa dor, desse vazio, desses medos que eu tenho. Só que como você não escolhe aqui, você não escolhe com a sua cabeça. Você está muito mais preocupada em ter alguém para tapar esse buraco. Você está muito mais preocupada em ter um relacionamento, em ter um namorado, em segurar esse marido, do que em viver a real experiência afetiva. Quando você aprender a se concentrar no que de fato você quer viver ao lado dessa pessoa, você vai começar a perceber que não é mais qualquer pessoa que serve para você. Porque não é e nem nunca vai ser qualquer pessoa que serve para você. Se for para você ter qualquer pessoa ou para você estar com alguém só porque você se conecta com essa dor, só porque você se conecta com a história da sua mãe, ou só porque você morre de medo de dar um passo a mais na sua vida, para tudo. Repensa. Porque senão lá na frente você vai olhar para trás e aí não tem mais como você voltar atrás. Essa criança machucada dentro de você, essa criança ferida, ela está conduzindo a sua vida. É ela que está dando significado para tudo. Às vezes vai chegar alguém incrível na sua vida. E essa criança, ela é tão machucada, que ela não vai conseguir permitir que essa pessoa entre. Porque ela não confia. Porque todas as relações anteriores dela foram relações de dor, de traição, de abandono, de mentira. Então eu volto lá atrás e ressignifico isso. Eu mudo o significado. Eu pego essa criança no colo e com a minha cabeça de adulta, eu me responsabilizo por cuidar dela. Eu vou lá e eu vou colocar band-aid em cada machucadinho que ela tem. Hoje, eu sou responsável por isso. Não é
Não é mais o meu parceiro. Não é mais a minha terapeuta. Não é mais a minha mãe. Marcelo tá me dando uns feedbacks aqui, que o Marcelo é muito bom nessa visão sistêmica. E é como eu quero olhar para essa história. Como você quer olhar para sua história. Isso faz a diferença. Percebe? Eu trago a responsabilidade para mim. Eu começo a ficar mais sensível a quem eu quero que entre na minha vida. Quem é que eu quero que entre na minha vida? Uma reprodução do meu pai, uma reprodução daquele irmão que fazia eu me sentir menos querida, menos amada, ou eu quero que entre aquele cara que eu vou construir a minha vida, que eu vou ter os meus filhos, que eu vou casar, que eu vou ser feliz, que eu vou viajar, aquele cara que me inclua na vida dele, porque essa pessoa ela só vai conseguir ter lugar na minha vida quando eu me sentir merecedora dela e quando eu estiver pronta para viver isso. Enquanto eu não estiver pronta para viver isso, vão vir 1000 pessoas na minha vida e eu só vou me conectar com aquelas pessoas que acessam a minha ferida. Porque eu estou muito mais preocupada em ficar presa nessa criança, em ficar protegendo essa criança, do que em ter um relacionamento de adulto. E aí, quando eu mudo aqui dentro, tudo muda. Tudo muda. Quando eu entendi que eu tinha uma ferida de abandono, quando eu entendi que eu tinha uma ferida de traição, quando eu entendi que eu tinha uma ferida de injustiça, quando eu entendi que eu tinha uma ferida de rejeição, e eu comecei a me preocupar em cuidar da minha ferida e arrumar a minha história, o Marcelo saiu do foco. Eu entendi que o problema não era o Marcelo. O Marcelo foi a pessoa que a vida deu para mim. Primeiro ele despertou todas aquelas minhas feridas. E aí ele me deu a chave que eu precisava para conseguir mudar isso. E agora? Como que eu levo esse relacionamento? Eu não quero perder esse cara de novo. Eu não posso perder esse cara de novo. E aí eu fui me trabalhar. Comecei ressignificando lá o meu nascimento. Entendendo que o meu pai fazia era consequência da vida dele. Depois devolvi para minha mãe a história dela. Não me meto mais na história da minha mãe. É a escolha dela. Se ela tá feliz com o meu pai, é isso que importa. Se ela não tá feliz com o meu pai, foi uma escolha dela. Hoje eu vou na casa da minha mãe como filha. Como filha, não mais como mãe da minha mãe, ou como alguém melhor que a minha mãe. Porque toda vez que eu julgo, eu me emaranho. Toda vez que eu julgar qualquer coisa dos meus pais, eu vou me emaranhar. Então, hoje, essa pessoa que está na sua vida, ela não está na sua vida à toa. Ela chegou para te ensinar alguma coisa. Mas se você ficar presa na dependência, no controle, o que essa pessoa tá fazendo, o que essa pessoa tá deixando de fazer, por que ela tá curtindo uma foto de fulana, mas ele conversa com uma menina que eu não gosto, porque ele ainda tem foto da ex, porque ele ainda fala com a ex, porque tem a menina da academia. Enquanto você ficar presa na história do outro, olhando para a vida do outro, no porquê que o outro age como ele age, você não tem tempo para olhar no que essa pessoa está despertando em você. Por que essa pessoa acorda essa ferida em mim? Por que essa pessoa faz eu me sentir assim? Por que eu quero tanto controlar ela? Da onde vem essa necessidade de querer controlar? Da onde vem esse medo de ser traída? Qual é a origem desse medo de ser traída? Por que eu estou acreditando com tanta força que vai acontecer comigo? Onde eu aprendi isso?
como são os modelos de relacionamento que eu tenho à minha volta. Quando eu paro para olhar para todas essas coisas, eu percebo que o problema não é a pessoa. Quando eu arrumei, principalmente com a minha mãe, o meu ciúme, ele saiu com a mão. É lógico que eu tive que reaprender algumas coisas. E dentro do curso fechado do Sem Crise, a gente fala muito sobre gatilhos, sobre como eu ressignifico esses gatilhos. A gente trabalha muito essa parte comportamental também. Mas quando eu entendo a chave, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Parece que aquela conexão que eu tinha com a dor não existe mais. Eu perdi. É lógico que eu vou ter que aprender a gerenciar alguns comportamentos. Eu vou precisar olhar para algumas coisas. Então, aquele pensamento, ele vai vir, eu vou ressignificar. Opa, da onde ele está vindo? Por que eu estou pensando assim? Ó, aquela minha versão antiga querendo aparecer. Até a hora que vai virar um negócio automático para mim. Quando eu começo a identificar quais são as minhas portas de bar e quais são as portas de bar do meu parceiro, aí eu entendo, poxa, gente, se eu continuar com esse cara aqui, ó, ele vai acordar esse monte de ferida em mim e eu nunca vou me libertar. Caramba, se eu ficar com esse parceiro aqui, esse parceiro faz a mesma coisa que meu pai fazia. Eu vou viver a mesma história que a minha mãe. Eu quero viver essa história? Não dá pra gente viver a vida esperando a outra pessoa mudar. Às vezes esse cara, que ele não consegue se comprometer com você, ele não consegue ser fiel a você, ele te causa insegurança. Ele continua insistindo em comportamentos que afetam as suas feridas, ele enfia o dedo na sua ferida quando ele escreve, quando ele faz algumas coisas. Você vai entender que esse cara, ele também está preso em algum padrão. E aí a sua dor está conversando com a dor dele. É o copo e a cachaça, vocês são perfeitos um para o outro. Porque você está nessa mentalidade de que você vai mudar esse cara e ele está procurando uma pessoa que aceite esses comportamentos dele da mesma forma que a mãe dele aceitava. Ele vem de um relacionamento onde a mãe era extremamente traída pelo pai. E ele está procurando uma mulher como você, que também vai aceitar, que também vai viver a vida querendo mudar, querendo mostrar para ele que isso está errado. Ou às vezes esse cara, ele não teve pai e ele é quem está casado com a mãe dele, é ele. Ele está casado com a mãe dele. Tem lugar para uma mulher entrar na vida dele? Não tem. Você vai ser a pessoa com quem ele vai fazer o que ele não pode fazer com a mãe dele. Para que você serve na vida dele? Para ser a namoradinha. Ele vai transar com você, ele vai abastecer a carga emocional e carnal dele, mas você não serve para ser a mulher da vida dele, porque ele já tem essa mulher. E essa mulher é a mãe. E você tá ali insistindo nesse cara, reforçando a sua ferida de rejeição. De novo, você tá batendo ali numa porta de alguém que não abre para você, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, não importa quem você é, não importa o que você sente. Esse cara tá preso na mãe dele, ele tá cego. Ele não tem esse nível de consciência. Ele não quer a mesma coisa que você. Aí você casa com um homem desse, você vai lá e insiste. Não, eu vou insistir porque eu amo esse cara. Ele é o amor da minha vida. E o nosso amor é maior que tudo. Aí você vai casar com ele, toda decisão que ele tiver que tomar, ele vai pedir para a mãe dele. Ele vai ajudar financeiramente a mãe dele. Não vai fazer pra você, porque você não é a prioridade, você é secundária. A prioridade é a mãe. E tem mulher que faz isso também. A mulher, ela tá presa na mãe dela. E tudo é a mãe dela.
Por fora, você vê essa mulher, por fora, ela fala mal da mãe, ela não se dá bem com a mãe, porque a mãe é mandona, porque a mãe é autoritária e ela tá morando com 40 anos na casa da mãe. Vai entrar homem na vida dela? Não vai. Vai vir um monte de pula fora, que é o tipo de cara que ela precisa para continuar alimentando esse vício. Eu não posso ter um homem que vai me tirar dessa dinâmica. Até aparece, mas esse homem vai ser o cara feio, o cara que não tem química. Ai, o cara que me quer muito. Quem já viu isso? O cara quer muito a mulher, ela pega ranço. As referências dela são tão distorcidas, ela tá fugindo tanto de um compromisso. A boca fala que quer, mas ela tá fugindo tanto de um compromisso, ela foge tanto disso, que aquele cara que gosta dela, aquele cara que valoriza, aquele cara que liga todo dia, que manda mensagem de bom dia, de boa noite, ela pega ranço desse cara. Essa é a palavra que eu escuto. Nossa, a Brisa tá me dando um ranço. Aí você mexe um pouquinho na história, tá lá presa na mãe. Odeia a mãe. Tá por aqui com a mãe. Mas não muda de vida. Não escolhe diferente. A vida dá a oportunidade pra ela, ela vai lá e sabota. Aí a vida dá outra oportunidade, ela vai lá e estraga. Aí a vida dá outra oportunidade, não serve. Aí daqui a pouco ela tá reclamando que nada na vida dela acontece. Aí daqui a pouco ela tá reclamando que todas as amigas dela têm sorte e ela não tem. Você que é solteira, que nada acontece na sua vida, olha para suas amigas, que você vai ver que nenhuma das suas amigas está casada ou está namorando com um cara perfeito. Elas precisaram abrir mão de alguma coisa em prol daquele relacionamento. Enquanto você fica procurando a pessoa perfeita, você está presa na sua mãe. Enquanto você está procurando a mulher perfeita, está presa na sua mãe também. Entende o impacto que essas feridas emocionais têm na gente? E como é importante a gente ter consciência disso, senão eu fico cega. Eu vou fazendo escolhas que não sou eu fazendo escolhas. É algo intrínseco em mim. É algo que eu não sei nem o nome, é algo que eu não sei nem definir o que é. Eu só sei que quando eu percebo, eu já tô lá na mesma situação. Eu sei que eu já tô lá envolvida de novo no mesmo problema. E a vida vai passando e eu vou avolumando o quê? Um monte de problemas. As mesmas situações. Sai um, entra outro, e daqui a pouco eu tô sabotando esse relacionamento de novo. Porque eu tenho uma ferida de abandono. E aí você que tem ferida de abandono, as 3 principais sabotagens que você comete. Dentro do curso, a gente fala sobre todas as feridas, todos os pontos. Aqui o meu tempo é muito limitado, mas você que tem ferida de abandono, você vai ter muita facilidade de atrair pessoas que vão te abandonar. As que não te abandonarem, talvez você abandone. Por quê? Porque o meu medo de ser abandonada é tão grande que deixa eu estragar isso aqui primeiro antes que o outro estrague primeiro. Você vai ter uma tendência a se tornar possessiva, porque você acredita que controlando a pessoa não vai te abandonar. Quanto mais controle eu tiver dessa pessoa, era o meu caso. Quanto mais controle eu tiver, vou colocar ele num pote, porque assim ele não vai ter como me trair, ele não vai ter como me enganar. E aí, na verdade, eu tô só reforçando essa minha ferida. A mensagem que eu mando pra dentro é a de que eu vou ser traída, eu vou ser traída, eu vou ser enganada, eu vou ser abandonada. Você que tem ferida de rejeição, mesma coisa, você vai ter muita facilidade de atrair pessoas que te rejeitam. Você vai ter uma tendência a sabotar os seus projetos. Você vai começar as coisas e não vai terminar. Por quê? Porque dentro de você, você não se sente capaz, não tem uma dor maior como a dor da rejeição. Então, uma pessoa que sofreu rejeição, seja uma rejeição real ou uma rejeição criada, enquanto ela não ressignifica isso, ela não troca esse significado lá
da situação que causou rejeição nela a primeira vez, ela vai sabotar tudo na vida dela, porque ela não consegue se sentir merecedora. Então ela tá dando certo na empresa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer alguma merda para perder aquilo e voltar pro lugar da criança machucada. Aí tá começando a fluir com o cara, tudo fluindo, tudo fluindo. O cara ficou um pouquinho mais ocupado naquele dia, ela já começa, nossa, o cara tá mudando comigo, ele já não tá mais me dando atenção, nossa, ele já não tá mais nem aí pra mim. Quem começa a mudar com o cara? Ela nem percebe, quem muda com o cara é ela. Depois o cara só entende o recado e se afasta também. Então, para agora, olha pra sua história, identifica as suas feridas, as principais: abandono, rejeição e traição. De onde vem isso na minha história? Ninguém melhor que você para identificar isso na sua história. Certo? Fez sentido para vocês? Gente, alguém mandou aqui que é coisa de doido. E é mesmo. Não faz, a gente não consegue compreender isso com a nossa mente racional. É só com a nossa mente emocional, é só olhando pra dentro lá na dor. É mexendo naquela história que eu não quero mexer. É olhando para aquilo que eu fugi a minha vida inteira. E sem perceber aquilo que eu achei que eu estava fugindo a vida inteira, estava me aprisionando. Essa é a sua prisão. Essa é a prisão mental que você se coloca. Certo? Espero que tenha feito sentido para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre os principais erros que reforçam essas feridas, os principais erros que você comete e que você vai, sem perceber, reforçando cada vez mais essa imagem distorcida de você e esse baixo merecimento. Então, para você que quer mudar, amanhã é o dia que a gente vai começar a praticar a mudança. Certo? Vamos para a nossa hashtag, vamos para o nosso print primeiro. Tirem print agora. Foi? Hashtag de hoje: curando as minhas feridas emocionais. Terminando aqui a live, vai lá, assiste o replay vai estar lá no meu IGTV, comenta lá qual foi a maior sacada, coloca suas dúvidas, se algo não fez sentido pra você, eu vou tentar responder o máximo de comentários que eu conseguir. Vai lá, me dá uma moral, coloca a hashtag, engaja comigo, o seu feedback é muito importante, certo? Então vai ficar salva essa live. Você que não assistiu a live passada, assista, porque ela vai fazer muito sentido pra você. Então vai clarear mais ainda para você entender como eu cheguei aqui. Você precisa entender onde eu estava antes disso. Quem já está no meu canal do Telegram já recebeu o mapa mental da aula passada e já recebeu o resumo da live. Então, gente, eu contratei pessoas para fazerem isso. Então tá um material incrível. Incrível. Daqui a pouco vai subir lá o mapa mental no Telegram. Se você ainda não tá no meu Telegram, vou deixar um stories aqui. Só você arrastar pra cima que você já cai lá também. Certo? Amanhã temos um novo encontro às 21h. E pra você que quer mudar, é muito importante que você esteja aqui amanhã, porque é a hora que a gente vai começar a falar da mudança na prática. Chama suas amigas, seus amigos, todo mundo que você acha que precisa desse conteúdo, dessas lives. E para você que quer fazer o teste está disponível lá no meu canal do Telegram. Ou se você ainda não recebe os meus e-mails, entra lá no link da minha página do Instagram. Na bio tem um link, é só você entrar lá e se inscrever. Você já vai tanto pro meu canal do Telegram, quanto receber meu conteúdo por e-mail. Certo? Espero que eu tenha clareado um pouquinho o coração de vocês. Eu sei que a gente mexeu de novo em coisas que não são confortáveis, mas a gente tem que mexer lá no fundo. As feridas estão lá no fundo, em coisa que a gente não olha há anos. E olha que eu tô trazendo aqui para vocês a pontinha do iceberg. Quando você olha para isso e você ressignifica, gente,
é um processo de dor mesmo. Toda vez que eu acesso uma criança minha, eu choro horrores. Então hoje, se você for tentar, se você for praticar isso, não fica com medo do que você vai sentir. Faz parte do processo. O importante é como você vai se acolher depois e o significado que você vai dar para isso. Certo? Então, beijo, boa noite. A gente se vê amanhã às 21h. Fiquem com Deus e gratidão.